Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. No evangelho de hoje está em João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 30, um trecho bem longo. Mas esse trecho aqui, Jesus diz que ele veio trazer a vida eterna ao mundo. E ele e o Pai são um, e as obras que ele realiza são as obras designadas, mandamento recebido de Deus, do Pai. E ele também se compara aqui, em um trecho semelhante, ao que nós já trabalhamos em um outro evangelho alguns dias atrás. Ele se compara ao pastor que tem um rebanho de ovelhas e que esse pastor entra pela porta quando o porteiro abre essa porta, a porta do rebanho, ele entra por ela. E quem sobe o muro e pula para dentro do rebanho não é nada menos que um ladrão. Quem sobe o muro à procura de outra passagem, é ladrão e assaltante. Isso é o que Jesus fala. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E, enfim, ele vai falando sobre os pastores, o trabalho do pastor de ovelhas e como ele lida com isso. Ainda tem ovelhas que não são deste aprisco, no 16, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui Jesus está se referindo a pessoas que não estavam ali com ele ainda. Então a gente pode até entender que ele está falando sobre a igreja, sobre as pessoas que viriam após o período dele, Por exemplo, nós aqui mesmos, no século 21. E os judeus se dividem quando ouvem essa palavra de Jesus. Mais para frente aqui eles vão querer até apedrejar a Cristo, mas esse é um trecho que nós vamos trabalhar num outro dia. E os judeus eles perguntam para Jesus: até quando você nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. E Jesus respondeu: eu já disse e vocês não acreditam. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas, como já afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aqui é muito interessante porque nós retomamos um pensamento, um raciocínio que nós já havíamos trabalhado alguns dias atrás, que é: as nossas obras mostram quem de fato nós somos, como nós estamos, com quem estamos. E muitas vezes as pessoas elas vão nos questionar, mas nós podemos falar como Jesus falou. As nossas obras, aquilo que nós temos feito, testemunham ao nosso favor. Como nós vimos aqui agora no versículo 16, Jesus diz que há um só rebanho e um só pastor, e que ainda haviam ovelhas para virem para o seu aprisco, O aprisco é aquele cercadinho onde as ovelhas ficam guardadas, digamos assim, a garagem das ovelhas. E aqui Jesus está se referindo a nós aqui 2000 e poucos anos após a vinda de Jesus, este mundo aqui. Nós estamos dentro do seu aprisco, nós estamos na igreja, nós estamos seguindo. Então, muito do que nós fazemos testemunha a nosso favor. Então, nunca permita que ninguém, retomando até um raciocínio que a gente já trabalhou aqui nos evangelhos, nunca permita que ninguém questione aquilo que você está fazendo. Aqui, os judeus para frente vão querer apedrejar Jesus. E eles tentam segurá-lo e prendê-lo, mas ele consegue escapar. E da mesma forma, existem pessoas hoje que querem nos apedrejar, jogar as coisas contra nós, de uma maneira muitas vezes até injusta, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então apenas coloque-se na vontade de Deus, peça que Ele guie o seu caminho e que você não escolha nada na sua vida, mas que Ele guie você pelo caminho que Ele deseja que você siga. Toda vez que nós tentarmos acertar o caminho,
acertar a nossa caminhada de acordo com aquilo que nós achamos que devemos fazer, que Ele venha e nos coloque novamente nos trilhos, né? Bem como se fosse um trem mesmo. Essa é a fórmula, digamos assim, mágica de estar na vontade de Deus. E aí, tudo que falarem, nós poderemos responder sempre assim: olha, as minhas obras testemunham ao meu favor, como Jesus fez aqui, né? Nós já somos do seu rebanho. Ele já disse muita coisa aos nossos respeitos, ao nosso respeito, e com certeza está conosco. Ele está com você aí e Ele está guiando a sua vida. Entregue-se nas mãos dele. Deus abençoe você. Até amanhã.